Nordeste e ficou em segundo lugar no país, quando o assunto é cobrar impostos. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de São Paulo com base nos números dos portais da Transparência e comparando os primeiros 4 meses do ano passado com o mesmo período desse ano, janeiro a abril. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o secretário de Tributação do Estado, André Horta. Bom dia, secretário. Pedi até para o senhor se aproximar um pouquinho aqui para conversar com a gente. Tudo bom? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E aqui a gente quer entender, né? A arrecadação de impostos é quando você cobra da população, das empresas, aqueles impostos que todo mundo tem a obrigação de pagar. A gente cresceu em torno, deixa eu conferir aqui, em torno de 22%. É isso nesses primeiros 4 meses, em relação aos primeiros 4 meses do ano passado? Murilo, nós ficamos muito contentes com esse resultado, né? É um resultado que vem aí numa situação difícil para o país, onde 1/3 dos estados está experimentando queda nominal de arrecadação e o Rio Grande do Norte tem tido um desempenho extremamente satisfatório com as receitas próprias. E é isso. A gente tem até aqui no telão, até para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Tem aqui o estado do Pará, que foi o recordista nacional nesse levantamento feito aí pelo jornal, o Folha de São Paulo, 31,6% de aumento, né, nos primeiros 4 meses desse ano, mas o Rio Grande do Norte, em relação à arrecadação, não está mal não, está em segundo lugar no país, está muito bem, 22%, e aí, segundo lugar no país, primeiro lugar do Nordeste. Secretário, para a gente entender, melhoramos a arrecadação, né? A gente está fiscalizando mais ou estamos cobrando mais? Não, com certeza nós tomamos decisões estratégicas que foram vitoriosas para poder apresentar um resultado melhor. Não houve aumento de carga tributária nesse período. O que nós ficamos felizes, Murilo, é esse perfil próprio, né? É aquilo que depende do trabalho do Estado, né, haver melhorado. Porque assim, o Estado tem, como todos os estados brasileiros, nós estamos todos enfrentando revés naquela questão das transferências, na questão dos royalties, né? Até junho, conversei ontem com o secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, até junho, por exemplo, nós tivemos queda aí em cima das metas de 79 milhões no FPE e de 68 nos royalties. Que é dinheiro, né, que é repassado pelo governo federal, que chega aos estados repassado pelo governo federal e não está vindo mais da maneira como se esperava, né? Perfeitamente para todo mundo, né? Para todo mundo que recebe royalties, os estados produtores de petróleo e para quem recebe FPE também. Todos estão enfrentando dificuldades nesse segmento. Mas no segmento de receitas próprias nós temos experimentado essa segurança. Então, evidentemente que tenho certeza que o país vai ressurgir economicamente ainda esse ano e nós vamos nós vamos aparecer nesse ressurgimento com muito mais energia porque mantivemos esse perfil de receita própria estável. E só para você que está se perguntando o que eu tenho a ver com isso, né? O que acontece? O grande volume dos recursos que vem dos impostos agora para o Rio Grande do Norte vem do chamado ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que está em praticamente tudo, né, secretário? 90% da arrecadação vem daí do ICMS, não é isso? 90% da arrecadação vem do ICMS, 90% a 92% varia mês a mês, né? Em segundo lugar vem o ITCD, em segundo lugar vem o PVA e terceiro o ITCD. Agora, a aplicação desses recursos, ela é feita pela chamada Secretaria de Planejamento, Secretaria Estadual de Planejamento. Convidamos, inclusive, um representante da Secretaria, mas, a princípio, não conseguimos confirmar a participação dele aqui no Bom Dia RN. Mas tem um âmbito disso tudo. O que acontece com a Secretaria de Tributação? Ela faz o recolhimento, ela faz as fiscalizações e aí, depois é destinado para a Secretaria de Planejamento para como é que vai ser gasto esse dinheiro para te beneficiar, inclusive, você que está em casa. Mas tem um dado que é da responsabilidade da Secretaria de Tributação, que é o chamado limite prudencial. Tem muito tempo que o Rio Grande do Norte está nesse chamado limite prudencial, ou seja, estamos gastando muito e, por lei, você não pode fazer determinados investimentos. Estamos arrecadando mais, secretário. Enfim, vai se sair do chamado limite prudencial, porque é argumento, inclusive, para não fazer investimento, para não fazer concurso público, para não dar aumentos para os servidores, por exemplo. A gente sai do limite, enfim, não? Está arrecadando mais, pela lógica. Foi ótimo ter perguntado isso, Murilo, que isso se confunde muito. A receita corrente líquida que concorre para o limite prudencial, ela recebe não só o ICMS e seu cálculo, mas também os royalties e o FPE, que eu estava conversando aqui agora, né, as transferências federais. Então, para se ter uma ideia,
quando a gente estava aqui falando dessa queda aí de em torno de 150 milhões nas metas esse ano, esse semestre, né, de FPE e de royalties, em janeiro nós tivemos a maior arrecadação da história do Rio Grande do Norte e em abril a gente teve a segunda maior arrecadação da história do Rio Grande do Norte. O superávit em janeiro foi de 18 milhões e em abril foi de 14. Então, veja relativamente como o esforço que faremos agora no segundo semestre será maior para retomar toda a dinâmica da economia que nós tínhamos em anos anteriores. Em teoria, até o final desse ano, a gente deve sair do limite prudencial e voltar a tomar um certo fôlego para investimento no Estado? Nós temos fé nisso. Nós temos fé nisso. Não é uma certeza. O ambiente de medição de desempenho tributário, Murilo, ele é muito dinâmico, né? Por exemplo, esse mês de junho a gente vai comparar com junho de 2014, que é o mês anterior à Copa do Mundo. Ora, a dinâmica do consumo na Copa do Mundo é muito maior do que em outros anos, né? Evidentemente que a gente vai olhar com cautela o número de junho desse ano. Já ano passado, o 13º e os salários dos servidores públicos não foi pago em dia, foi pago em agosto e setembro, foi dividido, né? Agora o governo pagou em dia o 13º e pagou o salário também em dia. Então, esperamos, por outro lado, uma dinâmica em julho de 2015 melhor do que julho de 2014. Então, e assim vai. A Secretaria precisa estar todos os meses olhando que um número deve ser mais tímido, que o outro deve ser mais dinâmico, né? E a gente vai depois fazendo no quadro geral como é que está o desempenho do Estado com as suas receitas próprias. Agora, a produção aqui até me corrigiu, né? E é bom que a gente faça essa correção aqui mesmo. Na verdade, a Secretaria de Planejamento, ela informou que não enviaria um representante, porque quem falaria sobre os investimentos era a Secretaria de Tributação. E aí eu pergunto para o senhor, porque foi a Secretaria de Planejamento quem disse isso, né, secretário? A Secretaria de Tributação também conhece a destinação desse dinheiro, né? Vai para onde? Para beneficiar a população. Quem está nos assistindo agora, com o que eu ganho com isso? O dinheiro está recebendo, o Estado está recebendo mais dinheiro. E aí, o que a população ganha com isso? Além da possibilidade de sair do limite prudencial. Não, a situação da tributação nesse assunto é meramente opinativa e já que nós ocupamos cargos e pastas no Estado, né, eu prefiro que o secretário Gustavo Nogueira, que é extremamente competente, está aí na frente do planejamento, que ele converse contigo, que vai dar dados muito mais ricos sobre o investimento no Estado. E é isso. Só para você também entender, né, para a gente ir encerrando esse papo aqui com o secretário André Horta, a gente tem hoje a situação no Rio Grande do Norte é a seguinte, que em torno de 63% de todo o dinheiro que chega ao Rio Grande do Norte vem exatamente dos impostos, principalmente eu e você pagamos muito ICMS, é praticamente tudo que a gente compra, todo o serviço que a gente contrata. E também, só um detalhe, secretário, antes da gente encerrar, na semana passada vocês fizeram uma operação e apreenderam, inclusive, vários itens que não tinham pagado os impostos devidos. Só que chamou a atenção que tinha todo tipo de coisa, não é o tipo de item que a gente costuma ver nesse tipo de operação. Tinha tubulação, tinha outros objetos bem diferentes. Muitas vezes a sonegação acontece no pouquinho, né, no miúdo, mas isso acaba fazendo diferença para o Estado, né, quando vocês conseguem que as pessoas paguem esse tipo de imposto, né? Perfeitamente, Murilo. Nós ficamos felizes com aquele balanço, né, que fizemos semana passada de 5... O trânsito de mercadorias foi um dos itens estratégicos que o Estado está investindo na fiscalização do trânsito, né? Então, nós tivemos esse ano 5 operações especiais. O trânsito está funcionando todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas nós tivemos 5 operações especiais. Passamos 24 horas, todo o trânsito em algum município do estado. Houve uma operação em Mossoró, houve um em Pau dos Ferros, houve um em Caicó, em Nova Cruz e aqui em Natal também. O balanço a gente fez semana passada, deu em torno de 1.600.000 desses 5 dias arrecadando. Toda a sorte de mercadorias foi pega, isso é feito na fronteira, isso protege a produção daqui de dentro do Rio Grande do Norte. São mercadorias sem nota que vêm de outros estados e terminam aqui roubando o emprego do Rio Grande do Norte e a própria economia do Rio Grande do Norte. Então são operações que têm uma simbologia extremamente importante, né? E que nós ficamos muito orgulhosos semana passada de estar revelando. Mas mais importante do que no trânsito, mais importante do que a arrecadação em si, é o estímulo ao pagamento espontâneo e o estímulo ao acontecimento espontâneo das operações de entrada das mercadorias. Porque se as entradas de mercadorias não estiverem todas regularizadas, as demais operações não se realizarão. Então, essa é a parte mais importante, não é a arrecadação em si. Muito maior é a arrecadação que é dada
por derivação desse tipo de fiscalização. Quando regulariza tudo, inclusive, se protege, como o senhor colocou, os empregos no Estado, né? Secretário André Horta, secretário de Tributação do Estado, muito obrigado para o senhor. Bom dia. Muito obrigado a você pelo novo convite, viu, Murilo? Bom dia. Bom dia.